Olá, alunos! Estamos de volta aqui para mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Militar do Estado de Tocantins 2018. E nessa aula nós vamos aí comentar sobre um tipo de ataque, o chamado ataque por força bruta, ou brute force. O que é um ataque por força bruta? Observa comigo a teoria. É um tipo de ataque utilizado para descobrir, por métodos de tentativa e erro, um nome de usuário e uma senha, e assim o atacante conseguir acessar sites, computadores ou serviços em nome e com as mesmas permissões daquele usuário. Então, sempre que nós tivermos em prova a ideia de ataque por força bruta, é um método de tentativa e erro para descobrir nomes de usuário e senha para acessar sistemas em nome daquela pessoa. Agora, alguém poderia me perguntar, tudo bem, se o ataque de força bruta teoricamente é isso, como ele é feito? Então, por exemplo, depois que o ataque por força bruta é concluído, ele pode trocar a senha daquele usuário, dificultando que esse mesmo usuário consiga acessar novamente a sua área restrita naquele site ou acessar aquele sistema computacional, porque de repente o ataque por força bruta conseguiu descobrir a senha desse usuário, acessou a área restrita em nome desse usuário e alterou a senha. E aí esse usuário, que é de fato o legítimo, agora não consegue acessar a sua área restrita porque alguém conseguiu descobrir a senha do usuário por tentativa e erro, entrou na área restrita e trocou a senha. E aí esse próprio usuário não consegue mais acessar essa área. Outro problema é invadir muitas vezes serviços de e-mail que o usuário utiliza e começar a disparar e-mail em nome desse usuário. Imagina um ataque por força bruta vai lá e consegue descobrir nome de usuário e senha de um sistema de e-mail. E aí começa a disparar e-mail em nome daquele usuário. Pode acessar a rede social desse usuário também, descobrir o nome do usuário e senha dessa pessoa que tem uma rede social tal. Beleza, e agora começa a enviar mensagens em nome dessa pessoa na rede social, começa a fazer publicações, às vezes até causando problemas importantes na vida real, muitas vezes até dessa pessoa. E também pode invadir o computador, que a pessoa tinha lá o seu nome de usuário e senha para entrar no computador, e aí o ataque por força bruta descobriu por tentativa e erro o nome de usuário e a senha, e conseguiu descobrir, já que entrou no teu próprio computador com as tuas permissões, conseguiu então descobrir informações confidenciais ou até instalar algum tipo de programa malicioso, algum tipo de vírus de computador, algum tipo de malware no sistema, sem que esse usuário saiba que a sua senha tenha sido descoberta, né? Bem, um ponto importante quando a gente fala dos ataques por força bruta são as técnicas utilizadas como tentativas de adivinhação da senha. Eles costumam usar algumas técnicas como, por exemplo, dicionários em diferentes idiomas. O que acontece? Tem muita gente que coloca como senha uma palavra comum do dicionário, por exemplo, parede. Vamos supor que a pessoa colocou parede como senha. Os ataques por força bruta, eles fazem de forma automática e muito rápida o teste de todas as palavras do dicionário para ver se uma daquelas é a senha daquele usuário. E aí acaba por métodos de tentativa e erro conseguindo descobrir a senha porque era uma palavra comum do dicionário. Outro, listas de palavras comumente usadas. Como, por exemplo, está em moda agora uma música, e aí a pessoa vai lá e coloca o nome daquela música como a sua senha. Ou, está em moda agora, de repente, um filme que está muito assistido, e a pessoa tem a seguinte ideia, vou botar como minha senha o nome daquele filme. Então, esses ataques por força bruta, eles têm listas de palavras comumente usadas, como nomes de filmes populares, ou ainda de músicas, porque eles sabem que as pessoas costumam usar isso como senha. Eles também, esses ataques por força bruta, eles são preparados para fazer algumas substituições óbvias que as pessoas fazem e acham que são muito diferentes. Então a gente troca na senha o A por arroba. Só que esses ataques por força bruta são preparados para trocar A por arroba para ver se não é a senha daquela pessoa. Ou muita gente troca O por zero, ou zero por O e acaba sendo descoberto também, né? Outra ideia importante são as sequências de teclado. O que é uma sequência de teclado? No meu teclado aqui, eu tenho uma seguinte
sequência QWERTY são as primeiras letras do meu teclado. Tem muita gente que usa isso como senha, sequências de teclado em ordem normal ou inversa. Não deve usar, porque esses ataques por força bruta, eles também testam sequências de teclado. Então a gente bota 1, 2, 3, 4, 5 ou 5, 4, 3, 2, 1. Também não deve ser usado porque os ataques testam esse tipo de senha também. E por último, informações pessoais. Imagina alguém que coloca como sua senha o endereço, o número da casa onde mora, ou a placa do carro, ou a data de nascimento. Não, essas informações pessoais vinculadas à pessoa não devem ser usadas como senha, porque os ataques por força bruta de alguma maneira vão lá e testam isso também. Ok? Então aí estão os alertas sobre esse tipo de ataque muito perigoso aí no mundo da informática. Pessoal, se gostou do nosso vídeo, sempre peço, não deixa de colocar ali um gostei, um like, isso é bem importante. Também se inscreve no nosso canal e ativa o sininho que está ali para receber as notificações de novas publicações, de novas videoaulas aqui no canal. Era isso, grande abraço e bons estudos!